uma pergunta ao Chico Xavier. Você, claro. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer.
Aqui estamos então com o interdimensional venusiano, com um nome bem humano e brasileirado. Graças a Deus, pela caridade dele aí, podemos então ter um ponto de referência em termos de nome que se chama João, certo? Correto. Muito bem. Gostou do meu nome? Sim, João de Vênus. João de Vênus. Ficou um nome muito bonito. Este nome em homenagem a um grande espírito que teve na Terra chamado João. João Batista. Esse ser, hoje, ele trabalha incansavelmente para o desenvolvimento planetário. Ele é um terreno. Ele não veio de outras órbitas. Olha. João Batista é um espírito, vocês chamam de milenar. Existem alguns escritos desse espírito relatando os períodos que vocês chamam da caverna. Ele acompanhou grande parte do desenvolvimento da humanidade terrena. Por isso eu faço essa homenagem a ele. Tá certo. É uma homenagem muito boa. Olha, então vamos lá. Eu quero continuar compreendendo um pouco mais do planeta em si. Quando a gente olha para alguns planetas como Marte, que parece só deserto, inabitado ou inabitável, é natural que estamos olhando ali para o equivalente do planeta na terceira dimensão, certo? Certo. Então, pode ali existir uma vida tão abundante quanto existe na Terra, mas que nem os nossos aparelhos físicos, nem os eletrônicos são capazes de traduzir. Exatamente. Existe um grande mentor planetário, falo grande, principalmente pela sua sabedoria, chamado Ramatiz. Eita. Esse grande siriano, ele veio da constelação de Sírius, assim como Maria Conga, vovó Maria Conga, que veio também de Sírius. Existem alguns relatos deles próprios dizendo isso, que existe um livro do próprio Ramatiz, onde descreve sobre esse planeta vermelho. Inclusive foi um livro bem polêmico e exatamente com esse foco, ser polêmico. Nenhuma obra mediúnica ou de psicofonia ou canalização é escrita apenas por escrever, nem muito menos essa mensagem que nós estamos passando. Poderá ser um pouco polêmica. E é exatamente esse o nosso foco. Faz pensar. Faz pensar. Esse que é o papel. Não viemos aqui passar mensagens bonitas falando que vai ficar tudo bem. Viemos apenas mexer com você. Mas vai ficar tudo bem? Como? Mas vai ficar. Vocês vieram apenas mexer com aqueles que estão ouvindo, é isso? O que você acredita que é bem? Tudo bem. Como lhe disse na primeira pergunta. Sim, mas vai ficar tudo bem. Se vai ficar tudo bem é se todo mundo vai sobreviver à morte. Eu acho que é só assim para ficar bom, mano. Você já tem o conhecimento, já, vai ficar tudo assim quem está nos escutando, que o que vai desfalecer é a matéria. Vocês querem que o mundo aonde vocês vivem seja perfeito. Mas manda um recado para ti. Nas condições que você vive hoje, não vai ficar tudo bem. Sendo bem claro. Ou seja, não vai ficar tudo bem. Ou seja, ficar tudo bem normalmente se traduz com
permanecermos na zona de conforto. Exatamente. Se você está na Terra hoje, o Exu vai pegar o garfo dele e vai espetar na tua bunda, para você sair da zona de conforto, para você não ficar parado. Não é assim que vocês transcrevem esses irmãos? Em termos de alegorias, sim. Exatamente. Aham. O garfo desses irmãos tem o papel de criar, destruir e manter. Assim como a alegoria também de Shiva, que é uma forte energia criadora, destruidora e transformadora. Que vocês falam do hinduísmo. Cria-se então formas, relacionamentos, família, trabalhos. Esse trabalho que você faz hoje, Jefferson, ele está sendo mantido graças à força de Exu. Graças a Deus. Sem essa força, o trabalho não existiria. Mas um dia, Exu irá transformá-lo. Em outro tempo, Exu irá destruí-lo. Possivelmente, não é isso que você queria ouvir. Não. Tenho confiança muito nas entidades, sabe? Eu acho que não é isso que muita gente não vai gostar de ouvir, porque outro dia eu disse que eu ia ficar uma semana ou duas sem fazer, o povo disse, não, eu vou ter um infarto se você parar. A destruição é necessária Claro, para claro. se criar algo novo. E os interplanetários nos ensinaram que a mudança é a única constante. É a única constante, exatamente. O que você chama de imutável não está parado. O imutável é a transformação constante. Quando o Exu destruir esse trabalho, ele vai criar algo muito melhor. Sim, que nem a lagarta se transformando na borboleta. Exatamente. Graças a Deus. A zona de conforto é algo extremamente destrutivo, não no sentido destruidor positivo. Então Exu vai destruir algo para construir algo novo. Isso é extremamente positivo. Destruir falsas ideias, destruir conceitos, destruir dogmas e por assim vai. O nosso trabalho é regido também pela energia de Exu. Olha. Porque Exu é o mensageiro, é o transformador. Quando nós trazemos nossa mensagem, Exu está destruindo falsos conceitos. E assim sucessivamente, como nós dissemos. Exu em si não é uma entidade. Exu é o construtor. Exu constrói os planetas. Todos os planetas, ao serem construídos, recebem primeiro essa vibração. Exu está regendo todas as dimensões. Exu está mantendo todas as dimensões. E é Exu que vai finalizar os planetas e as dimensões. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir sair. Pô, respeito, hein? Respeito a essa vibração e respeito também a todos os irmãos que atuam nessa frequência. Claro. Porque sem eles não existiria nem ao menos a própria vida terrena, nem muito menos a vida venusiana existiria sem essa frequência. Tá certo. Então, eu vou aproveitar o momento para mandar uma saudação ao querido Exu Tiriri que me ajuda com esse trabalho. Olha, o senhor sabe que enquanto eu falei com o Aishwa, o interplanetário,
e nos livros que escrevemos, eles falam muito sobre as 4 leis da criação. Eu queria ver o seu ponto de vista a respeito disso. A primeira é a seguinte: você existe. Independente da forma, de como você existiu ou vai existir, você sempre existiu e sempre vai existir. O senhor concorda nessa proposta como a primeira lei da criação? Nós venusianos colocaríamos da seguinte forma: você é indestrutível. Você pode tentar de todas as formas se destruir, que você não vai conseguir. Tá. A segunda lei, eles dizem que é o seguinte, que o uno é o todo e o todo é o uno. Como vocês traduziriam isso? Ou, Nós podemos falar da seguinte forma: você que está me ouvindo é uma parte do todo, e o todo é uma pequena parte de você. Uma coisa que nós ensinamos muito ao canal que está falando hoje aqui com você sim. é uma teoria que chegou recentemente na Terra, chamada fractais. Tá. Inclusive, nós fazemos esse trabalho em comunhão com a Fraternidade Branca, aonde nós dissemos o seguinte: pegue um pequeno pedaço de uma couve-flor Tá. e você coloca um microscópio nessa outra pequena parte do couve-flor. Você tem exatamente a mesma imagem da couve-flor grande. O todo está na pequena parte, e a pequena parte está no todo. O couve-flor, ele é uno. Esse uno se divide em várias pequenas partes. E essas várias pequenas partes se dividem em outras milhares de pequenas partes, infinitamente. Isso quer dizer, o uno está no todo e o todo está no uno. Vocês dizem, são feitos imagem e semelhança do Criador. O Criador é a couve-flor e você é um pequeno pedaço da couve-flor. Todas as formas vivas é uma pequena parte desse couve-flor. A forma material é apenas um pedaço da parte da criação. As essências são como luzes, e essas luzes estão todas conectadas ao Criador. Essa concepção que nós podemos trazer hoje. Entendi. Seria como a ideia do holograma. Exatamente. Tá bom. E a terceira lei que eles passam é que aquilo que de você emana para você retorna. Isso nós falamos Sim. no vídeo anterior Foi. com a lei da atração. Vocês chamam dessa forma, nós chamamos lei das vibrações. Muito bem. A lei da atração, da afinidade. Aí a quarta lei é que a mudança é a única constante, exceto pelas 3 primeiras leis que jamais mudam. Exatamente. E nós falamos que quem muda, quem mantém, quem destrói, constrói a energia de Exu. Tá certo. Muito bom. Bom, agora eu ainda gostaria de estabelecer algumas comparações entre o planeta de vocês e o nosso, em termos de organização da sociedade. Como vocês se organizam? Vocês têm uma estrutura governamental? Vocês distribuem os bens e os alimentos? De que maneira? Vocês têm sistemas de irrigação? Como é que funciona a vida no planeta
do João de Vênus? Nós podemos falar da seguinte forma. Algumas dessas informações estão escritas em um livro que foi transcrito no século passado por um irmão da corrente gnose. Algumas coisas que nós vamos passar aqui hoje não condiz com essa corrente. Tá. Porque dizemos isso porque alguns irmãos podem pesquisar e encontrar essa leitura. Tá. Primeira coisa distinta com o planeta Terra. Não existe o conceito de família como vocês conhecem na Terra. Na Terra existem as suas moradas e em cada morada existe uma família. Isso. A família para nós é a família venusiana. Olha. Nós somos uma única família. Nós temos também os nossos parentes, que são os nossos ancestrais, os ancestrais solares. Existem alguns seres que vivem em torno do Sol. São como anjos, para gerar uma similaridade, mas não são anjos. Esses irmãos solares são os nossos ancestrais e nós somos parentes deles. Nossa. Assim como vocês também, terrenos, são parentes desses irmãos. Assim como nas Pleiades, assim como Andrômeda, assim como a constelação de Lira. Somos todos vizinhos, primos, tios, avós, parentes. Entendi. Nós, venusianos, são como primos para vocês na Terra. Existem civilizações que estão bem na nossa frente, que são os nossos avós. Como os parentes da constelação de Lira, que são os nossos avós, tataravós e bisavós. Alguns deles ajudaram na construção de tudo isso que você conhece hoje como Via Láctea. Certo? Sim. Nós temos essa concepção. Família é união. Todos os venusianos são uma única família que compartilham tudo. Quando um venusiano é gerado, talvez seja um pouco complexo a compreensão no planeta Terra sobre isso, geração na quinta dimensão. Existe algo como, por exemplo, que nós vamos chamar... Só um momento. O celular do menino tocou aqui. Existe algo que nós vamos chamar de Kundalini. Conhece esse termo? Sim. Energia chamada Kundalini é energia criadora. E nós, venusianos, trabalhamos constantemente manuseando essa energia. Na Terra, são poucos ainda que têm consciência sobre essa energia. Essa energia é capaz de erguer uma sociedade inteira, como pode destruir um planeta. Perfeito? Sim, senhor. Na Terra, vocês utilizam esta energia numa forma extremamente destrutiva, através da lei da atração e reação. A energia da Kundalini, ela intensifica qualquer coisa que você colocar as tuas mãos. Quando você utiliza essa energia de uma forma positiva, você materializa através da energia criadora e criativa de forma mais clara e límpida
os seus objetivos. Na forma destrutiva, você destrói a tua realidade. Destrói os seus relacionamentos familiares, relacionamentos, como vocês chamam na Terra, de casal, com os filhos e com a própria sociedade. Primeiramente, nós temos a consciência que você deve ter o equilíbrio interior. Está alinhado com a tua essência. O alinhamento com a tua essência vai te deixar alinhado com a sua grande família cósmica, que são os nossos vizinhos e os nossos parentes. Quando um venusiano não está conseguindo se alinhar, nós os ajudamos. Por exemplo, para vir aqui hoje, recebi muita ajuda de todos os venusianos num único pensamento de trazer essa mensagem. Correto? Graças a Deus. Algumas das nossas mensagens não poderão ser transmitidas porque não encontramos linguagem ou palavras, mas estamos passando o que é necessário. Sim, no primeiro momento. No primeiro momento. No núcleo do nosso planeta, Vênus, e nós falamos nosso planeta porque nós os habitamos, Tá. mas não falamos no sentido de posse. Uhum. Porque o venusiano desconhece o que vocês chamam de posse, o meu. Isto não existe. Tudo que existe em Vênus é de todos, porque nós somos uma família. Uhum. Isso é um pouco diferente do que existe na Terra. Na Terra existe o meu ou o teu. Nós não fazemos essa diferença. Todos cuidam de tudo para o bem de todos. Tudo é bom para todos. E todos zelam por todos. Todos zelam por tudo que é construído. As construções são construídas através do poder da mente, o poder mental. E nada é destruído ou criado sem a aprovação ao conselho dos anciões de Vênus e os conselho de anciões de Vênus, vamos chamar dessa forma, eles não fazem nada sem antes todos de Vênus estar de acordo ou não. Nós somos uma família. E a família venusiana quer se integrar à família da Terra. Para se fazer essa integração, nós convidamos a todos que escutam essa mensagem a meditar sobre o sentido da família, a olhar para o lado, para o seu irmão ou irmã e prestar atenção e perceber que o mesmo sangue que corre na veia dele é o mesmo sangue ancestral do povo venusiano e do mesmo povo das outras partes do sistema solar, como nós já dissemos. Nós somos todos uma única família, uma família universal. E queremos trazer essa mensagem para todas as partes, para todos os corações, para estar ciente do que você é capaz de fazer com a transformação e alinhamento com a tua essência. A tua essência não diferencia o que é familiar, o que convive com você hoje fisicamente, ou com todos os irmãos que estão na Terra, ou com todos os irmãos que estão no universo. Quebrando esse paradigma interior, você vai estar conectado com a tua essência e com a essência de todos os irmãos, numa única vontade, numa única corrente, num único objetivo. E esse objetivo você vai descobrir internamente. Eu não posso falar ele aqui, tá bem? Sim, 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 senhor. Quando
se comunicam conosco, os espíritos que habitam Júpiter, por exemplo, geralmente sentem prazer em descrever o seu planeta. Ao se lhes pedir a razão, eles respondem que o fazem com o fito de nos inspirarem o amor do bem, com a esperança de lá chegarmos um dia. Essa também é parte da sua intenção? Veja, Júpiter é um planeta que está um pouco mais avançado. Inclusive, existiram alguns seres que vieram à Terra, como Sócrates, Platão, Aristóteles, que vieram dessa orbe. São seres extremamente intelectualizados que transmitem as suas mensagens um pouco diferente do povo venusiano. Então, vamos chamar de... Júpiter é a academia da Via Láctea. Oh. Júpiter é a academia da formação das ideias, dos pensamentos. Você conversou com o povo de Júpiter? Não, esse é um relato de Kardec de março de 1858. Correto. Se você tivesse conversado com o povo de Júpiter, você iria perceber isso. Que lá é uma academia. Inclusive, esse grande espírito que você deu o nome, passou por Júpiter. Para trazer as informações para a Terra. Oh, meu Deus do céu. Nós, venusianos, trabalhamos na instigação, no questionamento. Fazer você pensar em outras formas. O que é diferente, por exemplo, de um povo marciano. O marciano, ele é mais direto. O marciano, ele fala da jugular. Um pleiadiano vai trabalhar muito as suas emoções. Um arcturiano vai te dizer muito sobre a parte do amor, da integração. O povo de Lira vai trabalhar mais o seu interior. Vai conversar contigo interiormente nas suas mensagens. Cada um desses povos tem uma função. Tá. Então, já que estamos nesse assunto, eu vou falar o planeta e o senhor fala da evolução dele, ou do papel dele, no caso Júpiter sendo a academia. Vamos começar pelo Sol até Netuno. O Sol, que é? O Sol, ele é o grande agente da vida. O Sol, como você conhece hoje, ao olhar para o céu, como Vênus, é uma pequena parte do grande astro. O Sol, em outras dimensões, você vê cidades, construções, templos, inclusive anjos solares. O Sol é uma forma de você transmitir mensagens e energia. Através do Sol, o Cristo galáctico ou os Cristos planetários conseguem enviar as suas mensagens para todo um planeta, para todas as dimensões. Eles misturam as suas energias e mensagens com a vibração solar, e a vibração solar chega então na mente de todos. Este é um dos papéis do Sol. E até esse ponto nós podemos falar. Beleza. Para finalizar a parte solar, o núcleo do Sol tem um grande mistério. E o ser humano, por enquanto, jamais chegará ao núcleo do Sol. Ou a compreender o mistério, né? Existe uma tecnologia que está além da compreensão do núcleo do Sol.
e que os cientistas da Terra jamais poderiam se apossá-la, Tá, dessa entendo. tecnologia. Sim. E os povos não deixariam. Os povos Os povos, dos outros planetas. sim, porque é uma tecnologia que está além da compreensão. É como você dar uma arma para uma criança. Tá, não faz sentido. Vamos pro próximo planeta? Vamos. Mercúrio. Os mercurianos são seres pouco mais baixo que os venusianos e o povo da Terra. É um povo extremamente telepata. E Mercúrio é um planeta com uma baixa população. O senhor falou mais baixo que a Terra, mas o senhor quer dizer menos elevado moral e intelectualmente? Fisicamente, Ah, mais baixo. Tá bom, tá certo. Mercúrio tem um papel de ser uma colônia. Através de Mercúrio saem naves para diversas partes do universo. Mercúrio tem um papel central de trabalho com o Cristo Galáctico. Mercúrio é como uma sala de reunião de estratégias, certo? Se Sim. Saturno é a universidade, Mercúrio é a sala de reunião. Não, Júpiter é a universidade. Exatamente. Se Mercúrio tem esse papel, ele tem o papel também gravitacional de manter o equilíbrio em torno das energias de outros planetas. Mercúrio, por ser uma pequena bola, vamos falar assim, Esfera, né? uma pequena esfera em torno do Sol, ele ajuda a transmitir as mensagens solares para outras partes da Via Láctea. Olha. É isso que nós podemos falar de Mercúrio. Mas em termos de estado de elevação moral em comparação com a Terra, ele está mais ou menos avançado? Está mais avançado. Mais, naturalmente. Ele já conhece outras civilizações, já interage. Tá só Sim, isso. a civilização mercuriana já se expandiu para diversas partes do universo. Já existiu uma época em que esse povo teve um grande desenvolvimento e o planeta ficou, vamos dizer, pequeno no seu desenvolvimento. E por merecimento e não por invasão, receberam outras moradas na parte do universo. Esse negócio de invasão existe? Não, né? Colonização, sim, inclusive a Terra foi invadida. Ai, tá nós. Daqui a pouco a gente fala mais disso. O planeta Vênus, em comparação com Mercúrio, está mais ou menos elevado? Nós estamos pouco parecidos. É importante dizer que é um pouco complicado nós fazermos essa comparação. Nossa, já pensou? O senhor fala que vocês são mais elevados, eles chegam aí na casa de vocês com a conta. Pois é, porque eles têm um papel, nós temos outro. Claro, claro. E o papel deles é um pouco diferente do nosso. Mas o nosso objetivo é o mesmo. Todos são importantes. Todos são importantes. Mas um pouco mais assim, em termos de compreensão da Terra, qual que está mais elevado? Os venusianos, eles se aproximam mais do povo da Terra. Ah, ainda Os bem. mercurianos se aproximam mais a outros povos na parte intelectual. Em termos de Júpiter, por exemplo. Exatamente. Tá, então eles estão mais elevados. Muito bom. E Vênus a gente já sabe. Tem mais alguma particularidade de Vênus que o senhor gostaria de falar? Se o Mercúrio serve como sala de reunião e Júpiter como universidade, o Vênus serviria como... Vênus seria parte dos mensageiros. Olha. Os venusianos, apesar de não fazermos a comparação,
é um povo, um dos povos mais evoluídos na Via Láctea. Tá. Em termos de, porque tem muita evolução num particular da vida, enquanto é nada evoluído em outro. Então é muito evoluído em termos de comunicação, é isso? Nós somos um, nós somos quase seres angelicais. Oh, meu Deus do céu. Esse daí já vai ganhar umas críticas, hein? Nossa, tá preparado, né? Exatamente. Nós não somos seres angelicais, Uhum. mas estamos nas vibrações afins. Então vamos falar um pouco disso. Esse ser que está nas vibrações afins do ser angelical é porque existe da quinta para cima e já tem um corpo semimaterial muito mais etéreo que faria-nos pensar em algo parecido como de anjo. É isso que o senhor quer dizer? Exatamente. Fala. Não é Nós, nada. nós comunicamos com vocês pela quinta dimensão, Claro, claro, entendi. mas existem outras dimensões que aqui nós não podemos dizer. E o ser humano também é um ser angelical, só que ainda não está interagindo nessa capacidade. O ser humano que está encarnado hoje Na está em Terra. construção, Entendi. está em desenvolvimento, está em autoconhecimento. É como se a gente passasse pela primeira série, segunda série, terceira série, depois tem a faculdade. Então a gente estaria, como por dizer, na terceira série. Na primeira, Valeu, hein? E vocês estariam na qual? Vamos usar esses termos para ficar mais claro. nós estaríamos num grau chamado, bem, como nós podemos falar aqui? Vamos limitar para as coisas terrícolas. Por exemplo, tem a formação do ensino médio, daí tem a faculdade, a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. O Certo. doutorado já é os anjos super perto de Deus. Tal. Exato, certo. Então os anjos seriam os doutorados. Sim, esses que auxiliam a Deus. Vocês estariam onde? Nós estaríamos migrando para qual nível abaixo de doutor? Mestre. Nós estaríamos migrando para o mestrado. Entendi. Passando do bacharel para o mestrado. Porém, para passar desse nível mestrado para doutorado, existe uma longa jornada. Eita. Que seria equivalente à primeira série ao nível da universidade. Como vocês dizem, tem chão. Graças a Deus. Mas aí, vamos abrir um parênteses. Os animaizinhos que têm almas e as almas deles não foram criadas para ficar eternamente como animais. Eu ouvi dizer também que em planetas mais evoluídos eles também são mais evoluídos, mas a distância entre ele e o homem é a distância do homem e Deus. É assim? Deus está em tudo e está em todos. Uhum. Não existe essa distinção de quem é mais importante do que o outro. Isso é uma concepção humana. Não, mas não é mais importante. É mais capacitado em termos de consciência. De consciência, Isso. eu diria que os animais terrenos são mais capacitados que diversos seres humanos na parte de amar, De seguir a essência. de seguir a essência. Sim, sim, mas eles são limitados à manutenção da vida. Então eles têm um senso de evolução consciencial bem atrás do homem. Veja, os animais, alguns deles, estão em um caminho evolutivo e os seres humanos estão em outro caminho evolutivo. Tá, entendi. Alguns dos animais poderão se tornar na forma humanoide. Forma humanoide não é exclusivamente a forma do ser humano da Terra. Existem diversos povos que têm a forma humanoide. Mas que são animais. Um dos primos mais próximos da forma humanoide do ser humano são das Pleiades. Tá, mas eles são mais... são humanoides mais desenvolvidos. Exatamente. Tá. Que tem também as suas particularidades. Os animais são também seres vivos
que merecem todo cuidado e todo zelo. Na Terra acontecem alguns hábitos humanos extremamente destrutivos que acaba gerando violência com esses animais e que desencadeia uma guerra em massa. Por que extremamente destrutivo? O senhor está falando da carne vermelha? Exatamente. Destrói o quê? O que destrói? Ah, sim, o planeta pela utilização. Vai, continua. A carne, ela foi necessária no passado para o desenvolvimento do corpo do ser humano, para criar massa cefálica e também para criar a parte racional. Entretanto, o período que a humanidade vive hoje da Terra, o consumo é cada vez mais a tendência a diminuir. O senhor falou, Gradativamente. só interrompendo, o senhor falou para criar a massa cefálica e, obviamente, teremos muita gente se perguntando. Não seria para a manutenção de uma massa cefálica ainda pouco evoluída? Exatamente. Tá bom. Então, só para Exatamente no seguinte ponto. No período da Terra, era necessário, pelo o habitat, o consumo da carne. Isso gradativamente se tornará desnecessário, principalmente através da evolução tecnológica do planeta Terra. As tecnologias, algumas delas desconhecidas, vão inclusive poder gerar algo que vamos chamar assim de carne, não de animais. Isso está sendo desenvolvido. E aos poucos isso vai ganhar peso. Depois de fazer essa migração, o gosto da carne será desnecessário. E haverá outras formas ainda desconhecidas de substituir esse consumo. Alguns irmãos já excluíram o consumo da carne no seu dia a dia. E muitos estão fazendo isso gradativamente. Isso se mostra que hoje o ser humano está intolerante aos maltratos aos animais. Isso agride mentalmente de tal forma que as pessoas humanas não aceitam mais. Esse movimento irá crescer cada vez mais, gerando o vegetarianismo. Olha, então o senhor acha que à medida que fomos nos expondo às nossas fraquezas e vivendo as adversidades da vida, definimos e estamos definindo constantemente aquilo que é mais adequado para o nosso grau de compreensão espiritual da vida na Terra? Exatamente. O consumo de carne se tornará algo não mais necessário. Naturalmente. De forma natural e não forçada. Tá, saiu da sintonia. Exatamente. Tá certo. Se está em outra faixa de frequência, não é mais necessário. E é uma transição que já vem ocorrendo há muito tempo. Exatamente. Nada se opera aos saltos. Não. 100 anos para o povo terreno parece um longo tempo. Mas para quem observa alto, não é. Não é. Não é. Então tá bom. Vamos voltar, já abrimos os parênteses, vamos fechá-los e vamos ali então para os outros planetas. Então, temos lá Mercúrio, que é mais evoluído que Vênus, e Vênus que é mais evoluído que a Terra, e chegando na Terra, a Terra se... Vênus é o mensageiro, né, o carteiro galáctico, e a Terra seria o quê? Então, seria o menininho da galáxia que faz bagunça. Dizemos assim que cada um dos povos tem o seu papel. Mercúrio
como nós dissemos, teria essa sala de reunião. É. Vênus, nós poderíamos dizer que é o mensageiro. É. A Terra é uma experiência. Hum. Quem poderia contar melhor essa experiência é os povos das Pleiades. Olha. Eles têm um grande conhecimento na origem da Terra. Aham. E qual o papel da Terra? O que eu poderia te adiantar Aham. é que a Terra sim foi invadida. Hum. Essa invasão aconteceu há milhares de anos e vocês chamam algum desses povos que invadiu a Terra de draconianos. Ah, os reptilianos. Reptilianos vieram depois. Ah, tá. Algum desses povos draconianos, Aham. dos seus antepassados, colonizaram algumas partes de outros universos. Uhum. O que vocês chamam de universo, que vocês conhecem, existem outros universos que já foram criados, Uhum. que já chegaram no seu apogeu. Olha. Existem universos que estão começando. Então, se a Terra ficar muito atrasada, atrapalha até vocês. Digamos que tudo o que acontece já foi planejado Ah, há bilhares de anos aham. e se sabe exatamente o que vai acontecer. Nossa. E está acontecendo de forma natural. Uhum. Até mesmo aqueles irmãos que acreditam estar prejudicando estão ajudando. Claro, eles ajudam a gente a ver um contraste maior e fica mais claro que a gente não quer. Exatamente. Tá certo. Então, daí, independente. Bom, a Terra foi invadida, daí veio alguém e tirou os invasores, não é não? Os invasores ainda estão na Terra. Mas alguém veio ajudar. Senão ficaria tomada. Sim, Tá. recebe as ajudas, As Pleiades, por exemplo. mas muitas dessas ajudas estão encarnadas, atuando como mensageiros. Entendi. Porque se vocês forem usar os superpoderes de vocês, aí fica fácil. Nós não podemos interferir na realidade da Terra. Pelo menos não como quinta dimensão, porque não conseguiria agir na matéria. Poderíamos até interferir, mas existem leis que impedem isso. Que uma delas é vocês podem interferir, mas se tiverem encarnados no mesmo nível que a gente. Exatamente. Sim, daí passa pelo esquecimento natural da encarnação, e aí vocês ficam, como fala, subordinados às mesmas leis que a gente, jogando nas mesmas regras. Exatamente. Graças a Deus. É a justiça divina. Então tá, vamos para Marte? Vamos. Marte a gente sabe no livro A Vida no Planeta Marte, que Ramatiz passou, eu acredito que parece ali uma descrição, Cartas de uma Morta do Chico Xavier. O que mais o senhor tem a dizer? Teria apenas para dizer que numa próxima oportunidade nós vamos trazer as equipes marcianas para um diálogo. Oh, meu Deus do céu. Aí eu vou me preparar com o livrão, hein? Nossa. Pegue o livro e a equipe marciana vai dizer diretamente, assim como na Terra, os pleiadianos podem responder inúmeras perguntas. Claro, claro. Sobre a Terra e a história, né? Então, Exatamente. mas Marte funciona como o formador de opinião? Como é que é? O povo marciano, há milhares de anos, tiveram um conflito bélico Uhum. que acabou desencadeando numa guerra tão intensa que destruiu boa parte do planeta. Nossa. Eles têm muito a ensinar ao povo da Terra. Uhum. Caso contrário, o povo da Terra poderá ir para o mesmo caminho. Nossa. E eles, naturalmente, pelas descrições, estão mais evoluídos que a Terra. Exatamente. Mas em comparação com Mercúrio e Vênus? Vamos dizer que o povo marciano é um povo que tem a contribuir
na parte bélica, na parte sobre a paz. Aonde existe guerra, existe paz. Hoje, apesar dos marcianos serem temperamentais, é um dos povos mais pacíficos que existe. Olha, é contraditório dizer onde existe guerra, existe paz. Pois veja bem, se não existe guerra, muito provavelmente não se conhecerá o que é a paz. Ah, entendi. Fica aquela cor neutra. A visão dualística. A visão dualística da Terra, Tá. comparativa. Então, Marte, a gente precisava definir Marte, não gostaria de definir como um povo especializado em... Vocês colocariam como qual organização da Terra? Pacífico. Ah, uma ONG pacificadora. Exatamente. Ah, Conhece a arte da guerra. entendi. A arte de transformar a guerra em paz. Exatamente. Tá, entendi. Então, vamos para Júpiter. Júpiter mas você escapou e não falou se Marte é mais evoluído. É um pouco complexo de se dizer, porque cada um tem o seu papel. Tá bom, mas assim, tá bom, entendi. Bom, que a Terra é Veja, natural que seja mais evoluída. a Terra, apesar de estar na primeira série, não é um povo atrasado. Ah, Porque muitos de vocês que estão na Terra vieram de espaçonaves ou de planos mais adiantados. mas estamos aqui apenas através do portal da encarnação, né? Ninguém veio de outro planeta, tá andando por aqui tranquilo, nasceu de uma outra mãe num outro planeta, né? Não. Tá bom. Existe todo um processo migratório Tá e bom. de adaptação com a atmosfera terrena. Entendi. Por isso que vieram. Tá bom, tá certo. Aclimatização chama, né? Exatamente. Do próprio perispírito. Adaptar a esta atmosfera. Tá bom. Então vamos colocar em séries também, se for possível isso. Mercúrio, vocês estariam ali passando entre o bacharel para o mestrado. O Mercúrio estaria onde? Já estaria já estaria no mestrado, por exemplo. Exatamente. Tá. Marte estaria ali passando do ensino médio para o bacharel. Nós abriríamos da seguinte forma: estudos específicos. Ah, tá, já sei, é uma pós. Tá numa pós-graduação, por exemplo. Diríamos que Marte é mestrado na paz. Oh, entendi, tá certo. Nós seríamos mestrados nas mensagens. Oh, perfeito. E Júpiter? A Terra seria mestrado em ensinamento, em experiência. Veja, cada um está cumprindo o seu papel. Tá bom. A Terra está na primeira série, não está no mestrado, né? Diríamos adiantadamente, Entendi, claro. pela forma terrena, pela sociedade, Claro. pelas construções planetárias de colônias, pelo todo o espaço e dimensões da Terra, nós estaríamos adiantados porque temos mais experiência. Tá, entendi. Assim como o povo marciano. Mas em nenhum planeta jamais se teve tantas experiências como no planeta Terra. A Terra é um experimento. Entendi. Pode ser um pouco polêmico, mas quem pode explicar isso melhor são as Pleiades. Boa. Gostaria de frisar aqui alguns outros planetas. Eita. Gostaria de frisar logo Plutão. Plutão, pelas descrições que nós temos, Plutão
Não é todos os espíritos que conseguem chegar até Plutão. Olha. A tua frequência é muito densa. Uhum. Plutão é um presídio. Nossa. É um grande presídio. Vixe. Nem Olha, queira, não queira saber como é Plutão. eu vou perguntar para o senhor como é Plutão, mas daí eu teria que convidar o senhor para um pouco mais de tempo falando. Como é que está a sua agenda? Nós já fomos quanto tempo? Já fomos aí quase 2 horas, faltam 10 minutos. Vamos só Finalizar, né? encerrar Plutão. Vamos. Depois diremos outros planetas, tudo bem? Tudo bem, mas assim, o senhor quer finalizar a comunicação de hoje por aqui? Sim, Então tá bom. Vamos Plutão. Plutão é um exílio. Aham. Se torna-se um pouco complexo explicar o que é Plutão Uhum. pela sua densidade vibratória. Plutão, por ser um grande presídio, existem espíritos que foram extremamente maléficos, destrutivos, Uhum. de tal forma, alguns inimagináveis, Uhum. aonde Plutão existe para se tornar impossível a aproximação do ódio, da ira, da raiva e principalmente de vingadores. Então é um lugar onde seres encarnados constantemente se encontram com os contrastes para que eles possam decidir o que é melhor. Plutão seria o presídio. Mas vai escapar para onde se é encarnado? Não é encarnação física, Ah, encarnação em outra forma. tá. Plutão, a atmosfera é extremamente denso. Uhum. Se torna quase impossível sobrevoar Plutão. Nossa. Plutão é tão denso que um pouco dessa vibração se tornaria destrutível, criaria pensamentos destrutíveis no corpo mental, na forma humana. Uhum. Plutão, para Plutão é enviado, como disse, seres que praticaram grandes genocídios, Atrocidades. atrocidades, de forma geral. É uma dimensão inacessível, inalcançável, inclusive para os seres humanos. Me serve o propósito ao qual foi criado. Exatamente. Tá. O senhor não quer dar uma pincelada em Saturno e Urano? Daí a gente termina. Saturno e Urano são planetas que levaria mais tempo, principalmente pelos uranianos, Uhum. que são os povos azuis. Olha. São grandes povos com grande capacidade telepática Uhum. e que, inclusive, existem pessoas na Terra que têm contato direto com esse povo Tá. e que são os próprios uranianos. São grandes agentes regeneradores planetários que estão na Terra hoje trabalhando na cura planetária. Esse caveira que falou com o senhor, ele tem alguma passagem por Urano? Vamos ver. Este caveira conhece sim as técnicas de cura uraniana, Uhum. porém não diz se é de lá. Tá bom, já é alguma informação. E Saturno? Saturno, nós poderíamos dizer que esse povo está constantemente também trabalhando com a mente. Uhum. Porém, Saturno é um pouco controverso. Hum. Saturno é um planeta que não é muito habitável como o planeta Terra, Uhum.
Saturno tem uma grande ferida. Ué, E essa ferida foi causada por guerras também. Principalmente em torno de Saturno, aonde tem as suas luas. hum. Não poderia entrar muito em detalhe em Saturno, tudo bem? Tudo. O povo de lá é mais avançado que o da Terra. Sim, Acho que todo mundo, tirando Plutão, é mais avançado que a Terra. diríamos novamente que cada um tem as suas funções. Claro, tá certo. Tá muito bom. Vamos começar a caminhar aqui para o fim, então. A gente falou da interação dos planetas da nossa galáxia, do papel do Sol. Então, explica pra gente, o senhor já teve vontade de ser um humano encarnado na Terra? Caso eu tenha essa vontade, eu poderei encarnar. Tá. Daí o senhor tem que morrer aí, né? Morreria nos corpos mentais para encarnar no corpo astral da Terra, gerando uma adaptação para possivelmente encarnar na Terra. Tá certo. E vocês morrem através da vontade própria ou existe um termo para a encarnação programado pela espiritualidade maior como é na Terra? Vocês chamam de segunda morte. O quê? A morte não é apenas no físico. Uhum. Ah, Morte é no corpo astral tá e bom. você veste novamente um corpo astral. Entendi. Corpo mental da mesma forma. Este é o processo que acontece conosco. Entendi. O senhor morreria para o plano mental inferior e renasceria para o plano astral, entre aspas, superior, porque não tem, né? É só o plano Mental astral. superior. Ah, então pode passar do mental superior, já pular direto para o astral sem passar pelo mental inferior? Dependendo da evolução do ser, sim. Veja bem, Hum, você, como espírito, construiu todas as dimensões que existem para você estar hoje na Terra. tá. A Terra é uma dimensão, uma das últimas que foram criadas. Tá. A dimensão mental veio posterior à dimensão que vocês chamam búdica. Tá. A dimensão búdica criou a mental criou a astral, e a astral criou a física. Física. E entre a física e a astral tem a etérica, né? O duplo etérico. Exatamente. Tá. E entre a dimensão astral e a dimensão mental, existem outras dimensões. Nossa. Mas que como as cores ainda não percebemos. Exatamente. Tá bom. Então seria possível, mas também gostaria que o senhor respondesse isso ainda, que eu não sei se eu não fui claro. O senhor aí consegue, o senhor morre no dia que o senhor quer ou é pré-programado por entidades superiores? Morro quando quero. Nossa, aí é bom demais, hein? Porque a morte para vocês é só uma mudança de plano, não é igual a gente dramático, né? Morremos e estabelecemos um novo corpo. Tá bom. E existem espíritos que desencarnam da Terra que não conseguem entrar em espaços habitados por Marte, por exemplo. Precisam ir em caravanas e com mentores e por pouco espaço de tempo e como estrangeiros, na capacidade de estrangeiros até como espíritos. É da mesma forma que acontece com o planeta de vocês, né? Não é acessível. Você diz o encarnado da Terra e até Marte? Ou desencarnado? O desencarnado. Existem algumas particularidades nesse caso. Aham. Possivelmente, o espírito da Terra não seria exilado para Marte, pois Marte está na vibração superior. Não exilado, mas por exemplo, o espírito, entendi, claro. A gente ouve história no livro Os Cartas de uma Morta que o espírito foi lá com uma caravana visitar como visitante, só para aprendizado. Exatamente. Tá. Fazendo essa visita,
existe uma adaptação em torno à atmosfera planetária, aos campos gravitacionais e energéticos. Tá. E é como se você fosse para um outro país terreno, com outros costumes um pouco ou bastante diferente. Sim, chato para muita gente, gostoso para outros, conforme a sua depuração íntima. Exatamente. Tá bom. Tá certo. Então, ó, a gente tá chegando aqui, estamos aproximando do fim. Aqui, explica uma coisa, por que que o aparelho seu fica com o olho virado para cima toda hora e branco assim toda hora? Por quê? Quando nós estabelecemos contato com o aparelho, nós colocamos ele em estado de transe. Aham. Os olhos do aparelho ficam voltados para a glândula pineal. Ah, Vocês chamam essa glândula de glândula da alma, glândula do espírito. ah, É através dessa glândula que nós estabelecemos a comunicação. Ao virar os olhos para cima, o aparelho está ativando e sintonizando, estimulando essa glândula. Apenas por isso. entendi. São técnicas e técnicas que às vezes a gente nem aprende, porque eu também já vi isso no terreiro. A gente nem aprende, mas utiliza assim naturalmente, porque é esse próprio estímulo da espiritualidade. Exatamente. Nós chegamos até o aparelho e estimulamos através das energias do campo magnético para que o olho fique dessa forma, para ficar mais fácil a comunicação. Claro. Dessa forma, como nós estamos fazendo aqui, nós tentamos ao máximo passar as mensagens de forma clara. Sim. Algumas vezes o aparelho pode acabar interferindo. Tá. Cabe a cada um o discernimento. Exatamente. Sim, claro. O aparelho muitas vezes pode interferir na comunicação com o conhecimento que o aparelho já tem. Quanto à forma. Porque nós acessamos, como nós dissemos, o corpo mental do aparelho. Claro, vocês passam blocos de pensamentos. Sim. Nós extraímos o conhecimento que o aparelho já tem para transmitir a mensagem. Sim. Alguns conhecimentos o aparelho não tem. Tá. Dessa forma, nós tentamos controlar o laríngeo do aparelho para poder transmitir a mensagem. Tem como o senhor falar alguma palavra na sua língua? Sim, tem. Existe uma palavra chamada Kedar Anere. Kedar Hanerê. Sim. Ah. Quer dizer, na sua linguagem, muito obrigado. E como ficaria eu te amo? Eu te amo na nossa linguagem. Não faz sentido. Não existe palavra. Porque já é natural, né? Sim, vem do coração. Oh, graças a Deus. Tá certo, então. Vamos finalizando por aqui. Passa uma mensagem final, por gentileza, para todos aí que tiveram aí essa oportunidade de acessar esse conhecimento que o senhor passou para a gente. Tem uma mensagem aqui do irmão, se chama Exu Capa Preta. Esse Exu está dizendo que hoje existe muitos irmãos que estão na Terra nos vícios do álcool e das drogas. Esse Exu diz que um dos seus papéis é fazer a transformação dessas situações. Muitas vezes, essa transformação é acontecida através de uma prisão, através de uma internação, ou através, muitas vezes, da perca de tudo que é físico. Ou através de um amigo paciente. Este espírito que está aqui,
ele não é muito paciente. Tá certo. Ele é firme. Entendi. O paciente se vê em outros seres. Não, eu digo, às vezes a pessoa consegue largar a droga ou abandonar esses processos destrutivos através de um parente ou de um amigo que tem, assim, paciência e compaixão. Este Exu diz que ele vem quando não existe mais essa possibilidade. Ah, entendi. Nossa. Claro. Ele chama muita atenção dos irmãos Uhum. que fazem uso dessa substância, falando que ele está de olho em você. Aham. Ele está de olho em você e nas suas atitudes. Ah, sim, pode ficar. E quando ele faz a correção, ele faz de forma amorosa, jamais para prejudicar. Sim, claro. Porque muitas pessoas acreditam ainda fielmente que esses irmãos estão para fazer o mal. Uhum. É como uma mãe que é o melhor para o filho Aham. e o filho leva uma costa e a mãe fica chorando porque o filho levou a costa. Tá certo. Muitas vezes a costa é a correção. Essa não é a lei olho por olho ou dente por dente. Uhum. É uma maneira amorosa de se corrigir o que no amor não se corrige. E ele disse que tá de olho em você, tá de olho em quem tá ouvindo e usa desses, ou em mim especificamente. Ele está de olho em quem faz uso dessas substâncias, Muito bem, tá ouvindo, né? principalmente para você se corrigir Uhum. e para você melhorar. Essa Ah, mensagem que ele está passando. fica a mensagem, tá certo. A mensagem que eu tenho para transmitir Uhum. para cada um que está nos ouvindo hoje, para você Tá, que está ouvindo, tá. é que daqui para frente procure perceber as suas emoções não pela parte instintiva. Procure refinar a tua parte emocional pelo seu coração. Procure tomar as suas decisões focando no seu coração. O coração tem muitas chaves e toda vez que você não consulta o seu coração, você está desconectado com as forças universais. Porque a tua razão te questiona, a tua razão coloca dúvida, a razão fragmenta e analisa. E é esse realmente que é o papel da razão. Fazer isto. E ela está cumprindo exatamente o que foi designada e foi feita para fazer. O seu coração, ele está ligado à intuição. E a intuição é superior à razão. Conecte com seu coração, com toda a sabedoria que ele tem. Acesse o seu coração, que ele vai te tirar todas as dúvidas e vai ver o que realmente é bom para teu espírito, para você, e vai fazer você alinhar com todos os irmãos em uma única comunicação familiar galáctica. Essa é a mensagem que os mensageiros transmitem. Estamos todos ligados pelos corações. Conecte com seu coração, que você vai acessar outras dimensões. Tá bem? Tá certo. Só antes de finalizar, então, essa transição planetária, esse mundo novo de regeneração vai se dar gradualmente. A transição já começou, então, faz tempo, e estamos vendo agora no comportamento das pessoas o abandonar daquilo que não serve mais as pessoas e o planeta em que elas querem viver, e está então aí influenciando muitas outras pessoas a viver também nessa sutilidade e fraternidade. A transição planetária acontecerá muitas guerras, conflitos interiores, Uhum. guerras interiores,
e muito tumulto pelas multidões. Que, como disse, aonde tem guerra, também tem paz. Essa transformação, esse tumulto, é a renovação, é a respiração do novo. Tudo aquilo que está escondido será revelado. As coisas ficarão cada vez mais claras. Inclusive, muitos de vocês conseguirão ler mentes de outros irmãos. Uns já estão conseguindo fazer isso. Mentir para o outro se tornará difícil. Dessa forma, a terra se tornará o reino, como vocês dizem, da verdade. Graças a Deus. Tá certo, então. Eu agradeço o Senhor imensamente e espero, então, que aí a espiritualidade nos proporcione com outras visitas, viu? Obrigado pela oportunidade. Outros irmãos também virão das Pleiades para contar a história da Terra, Tá dentre bom, outros também. tá bom. Graças a Deus. Vamos um pouco pro bastidor? Vamos. O seu capa preta é um Exu muito sábio, né? Porque eu acho que não tem nada a ver ele falar isso num diálogo que nem hoje, mas ele falou porque eu acho que ele já até sabe quem vai ouvir. O seu capa preta é um Exu muito sábio, né? Porque eu acho que não tem nada a ver ele falar isso num diálogo que nem hoje, mas ele falou porque eu acho que ele já até sabe quem vai ouvir e sabe que a pessoa vai ficar pensando nele e vai mudar. Desde o momento que nós começamos o diálogo, ele já frisou passar essa mensagem. Nossa. É que acho que a pessoa que tá ouvindo, que tá nisso, tá naquela limiar, tá em cima do muro já, né? Já chegou no momento da confusão e diz, mas será, velho? Isso daí não tá me causando nada que eu achei que causava, tô enrolando, tô correndo em cima de uma esteira. E o capa preta já falou, bom, eu vou pegar ele ali. Sim, não tem conversa, vai ou racha, como Ou, ele disse. ou vai ou a casa cai. Exatamente. Tá certo, então. E às vezes muitos de nós têm mentores que são extraterrestres. Exatamente. Tem. Tem alguns, tem alguns pretos velhos, principalmente preto velho, que vieram de outros planetas, caboclos, Tá, que falam outras línguas, ou são meio desengonçados, é porque estão se adaptando tá certo. à Terra. E às vezes até acaba fazendo demais os maneirismos do caboclo da terra para poder mesmo dizer somos daqui, está tudo bem. Exatamente. Entendi. E dentre as entidades que contemplam-me na equipe do diálogo com os espíritos, qual delas mais interagiu com o senhor, se é que houve interação? Houve uma grande interação com o Exu Tiriri. Entendi. Inclusive, ele está próximo daqui, conectado contigo. Tá certo. E essa grande interação ocorreu em termos de desdobramento comigo e com ele? Foi só com ele? Eu encontrei com o senhor também? Como é que se deu isso? O Exu Tiriri, ele faz o que vocês chamam de gira. Ele corre buscando as mensagens, trazendo os espíritos, trazendo uma sequência de mensagens. Então,
cada mensagem, cada diálogo que vai acontecendo no tempo certo. E existe uma fila muito grande para falar. Que ele já contratou, já. Já ajeitou. Já contactou. E quando chegou para o senhor, como é que foi? Ele escreveu uma carta para a Associação de Mundos e disse assim, olha, chama fulano, ou como é que foi? Acontece da seguinte forma: do lugar que eu venho, eu estou disponível, Aberto. aberto para trazer as mensagens. Recebi uma mensagem do mentor Testexu. Existe um guardião acima dele Sim. e foi contactado então para trazer essa mensagem que nós passamos hoje. Uhum. Tá certo. E existe também um mentor acima do guardião que está acima do seu tiriri, né? Tem muitas, Exatamente. tem muitas. Tá bom. E vai chegando naquela que mais serve o propósito necessário da realização do evento. Do momento. Tá. Do momento. Então, no momento, o seu tiriri pode ser a entidade mais apropriada para ser o dirigente da situação e em outro momento pode ser outro. Exatamente. Claro, claro. Tá certo, então. E, obviamente, vocês aí todos se comunicam por telepatia. Sim. Tá certo. Posteriormente, nas próximas mensagens das players, eles querem passar alguns sistemas de canalização de energia. Sistemas, ou seja, exercícios para se conectar com outras dimensões. Exatamente. Tá bom. Que é diferente da incorporação. Uhum. Tá bom, então. Então ficou aí nos bastidores mais um pouquinho desse diálogo com o senhor. E fica então um abraço da Terra. Eu aqui, graças a Deus, não representando todos, mas um encarnado. Peço a Deus então que abençoe aí o planeta de vocês e que possamos aí no planeta Terra contar com a vossa ajuda, o vosso apoio e o vosso conhecimento, viu? Vocês sempre o terão e vocês também sempre estarão nos nossos corações. Afinal, somos primos. Afinal, somos primos. Graças a Deus. Tá certo, então. Até uma outra oportunidade. Até uma próxima. Obrigada. Tchau, João Tchau. de Vênus. Nossa, quanto tempo, hein? Senhor Edgar, Oi, está tudo bem? tudo bem? Como está se sentindo? Tô bem, só a pineal que tá. Vai acalmar uns poucos aqui. Você, primeira vez que participou do diálogo com os espíritos, trouxe a vovó Cambinda, não foi? Uhum. Qual a diferença entre as duas manifestações? A diferença é que a preta velha ela toma mais conta da mente Uhum. e da forma física também. Tá. Você fica mais inconsciente. Fica uma acoplagem assim. Parece que entra dentro, assim. É. Há quanto tempo você é um aparelho aí para os interdimensionais ou para os espíritos? Os espíritos eu não tenho ideia, porque eu acho que eu incorporava antes e não tinha ideia. Uhum. Mas aí eu comecei a estudar mesmo faz uns 4 anos. Tá certo. Dos interdimensionais desde criança. Uhum. Porque a canalização não é tão ostensiva, então não precisa de toda uma ritualística envolvendo. E, inclusive já faz um tempinho já que faço algumas canalizações e gosto muito, assim, aprendo muita coisa. Você chegou já a desconfiar se era você ou se era o espírito? E se sim, como chegou a sanar essa dúvida? Esses seres interdimensionais, eles têm uma vibração muito particular. Não tem como enganar. Não, é muito diferente. Nem um zombeteiro não tem como.
Eles têm uma vibração muito intensa, muito forte, muito particular. Esse venusiano, por exemplo, Uhum, ele apareceu no sonho para mim uhum, e veio lá e inclusive tem algumas mensagens dele gravadas aqui também. aham. E minha mãe viu ele também. Sua mãe é clarividente. Minha mãe viu ele, escreveu ele bem certinho. Ela descreveu ele como? Ela descreveu ele um homem alto, com uns traços finos, assim, um rosto mais alongado, Aham, usando uma túnica bem bonita, que ela falou. aham, Acho que era azul com dourado, é azul e dourado que ela falou. aham. Nossa. Cabelo comprido, É, olhos claros. é. Uhum, tá. E qual que é, você falou sobre um espírito zombeteiro, já que, e aí criou a curiosidade. Qual que é a diferença da vibração dele para um espírito zombeteiro? Olha, eu acho que eu nunca incorporei esse pisometer, só na obsessão mesmo. Mas, assim, eu acho que esse pisometer fica xingando, né? Falando mal. Então, uma vibração muito Denso. negativa, né? É mais denso, né? É, Tá certo. É como se no carro tivéssemos aí na primeira marcha e o outro na quinta. exatamente. Tá certo. Então tá bom, meu querido. Olha, que Deus abençoe aí a caridade que você nos prestou de estar vindo aí, de estar vindo e se colocando na posição de humilde instrumento, Obrigado tá? também, todo mundo. Obrigado você. Obrigado a toda a equipe aí. Graças a Deus. Eu também agradeço a toda a equipe do Diálogo com os Espíritos e, sobretudo, também aqueles que ouvem, que compartilham, que curtem, que nos ajudam, que realmente são também muito importantes. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.